Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos começar uma série falando quem é Jesus. Porque eu me recuso a falar quem foi Jesus, porque ele viveu, morreu, mas ressuscitou. Mas eu vou falar sobre Jesus aqui na Terra. Começando com Jesus, aqui na Terra, e nós vamos evoluindo para quem é Jesus. E porque porque tanto a gente pode comemorar o nascimento dele, qual é a nossa alegria, de saber que ele nasceu para nos salvar. Ele tinha um objetivo e um propósito, a missão dele era aquela. E o texto, que eu vou ler, está num texto bastante conhecido para muitas pessoas. Ele está em Isaías 53 e eu vou ler os versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Interessante que ele fala exatamente isso, que foi um homem desprezado e ele estava acostumado com o sofrimento. Por que será que ele estava acostumado com o sofrimento? A Bíblia relata que ele não fez muitos milagres na sua terra porque as pessoas não acreditavam nele. Então, onde leva a crer um outro versículo bíblico e fala que o profeta na sua casa não tem honra. Nem Jesus teve. Por que familiarizado com dores? O que levou o profeta Isaías a perceber isso na época, e receber essa palavra do Senhor. Uma palavra que viria já para milênios de anos depois que ele viveu. Vamos lá. Jesus veio de Nazaré, tanto que eu falo, normalmente a gente fala Jesus de Nazaré. E eu quero ler alguns textos que eu busquei, que eu vou colocar inclusive aqui embaixo, as referências para que vocês possam, se quiser, ler toda a íntegra, porque eu tirei só algumas partes. Nessas pesquisas que eu busquei nos sites na internet, o que se sabe sobre Nazaré ela não era uma cidade importante porque não era nem falada em canto nenhum. Nem no Novo Testamento, nem no Talmud, nem nas questões históricas judaicas. A cidade de Nazaré não era importante, não era falada. Mas ela tomou a notoriedade dela apenas quando Jesus nasceu. O que era Nazaré? Como era a cidade de Nazaré? Ela era localizada entre as montanhas da Baixa Galileia, em Israel, a 157 quilômetros ao norte de Jerusalém, próximo com a divisa entre Sírio e Líbano. Ela foi chamada como a Flor da Galileia, lá no tempo de Jesus, e era um povoado de casas humildes e simples e que tinha mais ou menos, eles achavam que tinham, os historiadores acreditam que no máximo tinha umas 50 casas no vilarejo, ou seja, realmente era um lugar pequeno. Em outro lugar, eles colocam que o povoado não devia ter mais de 300 mil metros quadrados. As casas, como eles acreditavam que eram as casas? As casas eram compostas por uma única sala, ligada a uma gruta escavada à mão devido à fragilidade das rochas do local. Deixa eu ver de quando data essa. Em 21 de dezembro de 2009, arqueólogos encontraram a primeira residência
desculpa pessoal, da cidade de Nazaré, no norte de Israel, que eles acreditam que seja da época de Cristo. E ela era uma cidade que ela ficava próxima a diversas rotas comerciais. Então ela tinha uma localização como uma cidade fronteiriça. Porém, eles colocam o seguinte, que combinada com a péssima reputação moral e religiosa da sua população, resultava uma certa indiferença e até zombaria por parte dos judeus. E eu fico imaginando, dali saiu Jesus. E eu fico pensando, nós não podemos julgar nada, nem local, nem nada, porque ali pode ter várias, e aí isso traz para a nossa vida presente, ali pode ter várias pessoas ruins onde a gente mora, mas nós não precisamos ser ruins, porque nós temos Jesus. Vamos continuar aqui. Isaías já falava isso lá na época de Jesus, lá antes de Jesus. Ele já falava ao povo, já trazia ao coração do povo uma esperança de alguém que traria livramento para eles. Eu tenho quase certeza que eles não entendiam que esse livramento era um livramento de salvação eterna. Até porque Judas se decepcionou com Jesus. Porque a gente nunca se perguntou. É porque eu já escutei, eu já conversei sobre isso. Mas você já se perguntou por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Ele andava do lado de Jesus. Por quê? Judas fazia parte de uma, vamos botar facção, chamada Zelotes. Eles eram um partido, vamos colocar, né? Um partido em que eles libertavam Israel na espada, eles eram pela luta. Então, quando Jesus vem dizendo que ele é o Filho de Deus, que veio libertar o povo de Deus, eu imagino que na cabeça de Judas tenha passado que ele iria libertar de uma forma em guerra mesmo. Jesus ia empunhar a espada dele e ia acabar com a soberania romana em cima deles. E Jesus não veio para isso. Jesus não faz nada do que Judas achou que ele fosse fazer. Então Judas se decepciona com Jesus, e eu acredito, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que isso foi um dos motivos que levou Judas a trair Jesus. E hoje eu quero que nós nos atenhamos a essa questão. Quem é Jesus? Quem esperava por Jesus? O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, 1000 anos antes, já esperava alguém que Deus iria levantar para libertar o seu povo. Só que o povo não entendeu que essa libertação seria a libertação espiritual. Porque lá no pecado de Adão e Eva, nós ficamos, cativos do pecado. Nós fomos presos pelo pecado. E precisava de alguém santo, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, que derramasse o seu sangue para que não precisasse mais ai, gente, como fala? Esqueci agora. Mas vamos botar regras, eu esqueci a palavra agora que eu quero usar. De oferendas do Cordeiro Imaculado para purificar, fazer expiação dos pecados do povo. Não, porque viria o verdadeiro Cordeiro, o Filho de Deus, que faria essa expiação por nós, que derramaria o seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados pelo sangue dele e nós pudéssemos
ser libertos do pecado, do cativeiro do pecado. Pudéssemos ser libertos de viver em pecado, na prática do pecado. Porque, infelizmente, do pecado nós não somos livres, mas da prática dele, sim, nós podemos ser livres. Esse foi esse foi o motivo pelo qual Jesus nasceu. E essa é uma maneira, sobremaneira de alegria, de sabermos que Deus nos ama e se preocupou tanto conosco, que Ele entregou o seu Filho numa missão de resgate por muitos. Infelizmente não por todos, a missão é por todos, mas nem todos querem Ele. E fica mais um motivo para glorificarmos a Deus. A missão que Jesus veio e cumpriu. Então Jesus foi um homem aqui na terra, rejeitado e desprezado por muitos, por homens, e até hoje ele é desprezado e rejeitado por homens. E muitos não têm estima por ele. Vamos orar? Deus maravilhoso, aleluia! Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe a nós o teu Filho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu o seu plano. Temos muitos motivos para comemorar a tua vinda até nós, porque tudo começou. E tudo começa no princípio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos ser libertos da prática do pecado. E eu oro agora por aqueles que rejeitam o nome do Senhor, que rejeitam a Cristo, que eles possam ter os olhos e os ouvidos abertos e atentos e entendam a grandiosidade, a majestade desse ato, Pai. E que eles possam se achegar a Ti e se converter a Ti. Abençoa o nosso dia. Abençoa cada um que está me ouvindo e fazendo essa oração junto, Pai. E que todos nós tenhamos a Ti como exemplo vivo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, seja o dia abençoado e que o Senhor seja conosco. E que possamos passar essa alegria para frente. E que a missão de Cristo também seja nossa, mas nossa a fim de propagar a palavra do Evangelho. Deus abençoe.